Dia de votações importantes na Assembleia Legislativa antes do recesso parlamentar. Hoje, os deputados aprovaram, inclusive, o reajuste dos próprios salários e também o do governador, vice e ainda dos secretários de Estado. A votação mais aguardada era a de aumento dos salários dos cargos do Executivo, governador, vice e secretários. Antes mesmo de começar, os deputados já sinalizavam o resultado. Eu acho razoável os salários que estão colocados. Votarei a favor. Não houve reajuste nenhum, ao contrário, teve um decréscimo de 20% nos salários. Então eu acho que é correta a correção. Aprovado por unanimidade, o projeto segue agora para a sanção do governador. Se confirmar o aumento, o salário de chefe de Estado pula de R$ 15.400 para R$ 28.000. O de vice-governador passa de R$ 13.800 para R$ 26.000. E dos secretários sai de R$ 9 para R$ 23.000 por mês. Os deputados aproveitaram ainda e votaram um outro aumento, o do próprio salário deles, mesmo antes da votação na Câmara dos Deputados em Brasília. O único que não votou a favor do aumento foi o deputado José Ricardo, do PT. O ideal era não aumentar de ninguém, de esperar melhorar um pouco mais, de modo geral, a economia, as condições de todos os trabalhadores que perderam muito emprego agora. Esse reajuste ele vai vir em cadeia. Hoje o Ministério Público, hoje o Tribunal de Justiça, inclusive ontem aprovou o seu auxílio moradia. Nós temos aí todos os órgãos atrelados ao teto salarial do Supremo Tribunal Federal. Então esse aumento ele vem baseado numa lei, baseado numa lei que vem em cascata. Atualmente, os parlamentares do Amazonas ganham um pouco mais de R$ 20.000 por mês. O valor corresponde a 75% do valor que um deputado federal recebe. Ou seja, é preciso esperar a votação na Câmara para definir de quanto será o valor aqui no Estado. Já pensou um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado ganhar mais que um governador, gente? Enfim, em Brasília, os parlamentares têm até o dia 22 deste mês para votar o aumento dos próprios salários, que é quando a Câmara entra em recesso. Acompanhe agora o resumo de notícias. O delegado Gustavo Sotero vai a júri popular ainda no primeiro semestre do ano que vem. A decisão é do juiz Celso Souza de Paula, que também manteve a prisão preventiva de Sotero. Ele responde o processo por ter assassinado o advogado Wilson Justo e ferido várias pessoas em uma casa de shows em novembro do ano passado. O Tribunal de Justiça do Amazonas vai contar com um sistema de biometria para o controle de apenados a partir de janeiro do ano que vem. A medida é destinada a 600 pessoas que cumprem liberdade condicional e têm que se apresentar à justiça, mas o tribunal pretende ampliar o sistema e envolver outros regimes. A Força Aérea Brasileira resgatou ontem 3 pessoas e um cachorro que sobreviveram a um acidente aéreo próximo a Tabatinga. A aeronave em que estavam caiu próximo a uma aldeia indígena de difícil acesso. Todas as vítimas estavam conscientes e receberam atendimento ainda no local. E foi reativado o Comitê Regional Indígena aqui de Manaus. A entidade reúne lideranças de várias etnias e também servidores da FUNAI. Previsto em lei, o comitê estava desativado por questões orçamentárias. Ao longo da semana, indígenas e servidores da FUNAI discutiram e aprovaram o regimento interno e o planejamento para 2019. A entidade é formada por 15 lideranças e 15 representantes do governo federal. É uma forma de pensar as políticas públicas de maneira horizontal. Não de cima para baixo, mas dialogando com as bases, de baixo para cima. O grupo vai fiscalizar e nortear as ações da FUNAI em aldeias de 29 etnias, espalhadas em 24 municípios. No total, o Amazonas tem 6 comitês regionais, que representam mais de 300 mil indígenas em todo o estado. A principal demanda seria o acesso à questão de benefícios sociais, mas o carro-chefe maior seria essa questão da regularização fundiária dessas diversas terras, e boa parte das terras elas ainda não têm definição fundiária.
Depois do intervalo, o governo do Amazonas e o município de Manaus são condenados por danos causados durante as obras de construção da Avenida das Torres. Os detalhes logo mais, agora são 6h23, a gente volta já.